Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Guilhotine. Como vocês devem saber, lançou agora no dia 28, segunda-feira, a nova expansão do WoWzinho, Dragonflight, né? E trouxe muita gente pro jogo, muita gente hypada com o jogo. E aí caiu de paraquedas lá e tá perdidaça. Tipo, o que que eu faço, o que que eu crio, né? Que não sei o que eu faço. Então, eu vou dar um geralzão, fiz um vídeo aqui para dar um geralzão sobre as classes para vocês. Sem me apegar muito ao meta de como tá agora, exatamente nesse momento as classes, porque daqui um patch, dois patches pode mudar. Então não vou falar, olha, cria isso que isso tá forte, porque amanhã pode não tá. Assim como eu vou falar que outra classe pode estar fraca e de repente ela toma um buff que fica absurdo. Então é mais sobre dar um geralzão da classe, pra você ver como cada um funciona. E falar, ah, puta, eu gosto de mago, de tacar de longe com magia, sei lá, o que que eu vou, pra você começar a se direcionar e falar, putz, eu acho que eu gosto mais disso, eu acho que eu gosto mais daquilo, eu vou tentar mais essa classe aqui primeiro, depois eu tento a outra, porque eu acho que eu não me identifiquei tanto. Então é para isso que serve esse vídeo, e eu quero dar um geralzão assim para ficar uma coisa mais atemporal. Se você ver isso daqui duas expansões, acho que pouca coisa deve ter mudado, porque as classes mantêm a essência. Então é isso, espero que vocês gostem, tamo junto, bora pro vídeo aí. Cara, acho que antes de tudo, vale lembrar que o WoW é baseado naquela trindade de, de classes de RPG. Basicamente, você tem três funções dentro do jogo, né? O tanque, que é o cara responsável por segurar o dano dos mobs, outros jogadores, enfim. Que é aquele cara parrudo que aguenta muita porrada, né? É uma das funções do jogo. Depois a gente tem os healers, que são os responsáveis por curar o grupo, né? Deixar o HP de todo mundo safe e saudável ali pra ninguém morrer, né? Enfim, esses geralmente são os culpados de tudo, brincadeira. E por último, os DPS, que são os porradeiros, aquelas classes que batem, responsáveis só por dar dano no jogo, né? Então, basicamente isso. E sem mais delongas, bora pro vídeo e vamos explicar um pouquinho de cada um. Então bora lá. Lembrando que essa é uma explicação mais genérica das classes, eu não vou me aprofundar em nenhuma especialização, até porque é mais para você dar uma olhadinha e falar, ó, eu acho que eu gostei mais disso ou daquilo, então vou experimentar, cabe a você olhar com calma depois e ver o que mais te agrada na prática, beleza? Vamos começar pelo Warrior, Warriorzão, classe clássica de MMOs e RPGs, né? O Warrior ele pode ser tanto tanque quanto DPS, tá? E ele tem três especializações que são em ordem: o Warrior Arms, o Warrior Fury e o Warrior Protection, né? O Warrior Arms, basicamente, ele usa uma arma de duas mãos, e ele é especialista em reduzir a armadura dos inimigos, aumentando o dano dele e macetando todo mundo. É uma classe de dano físico pesada, com uma mobilidade legal e bastante utilidade pro grupo. Ele pode, por exemplo, aumentar o HP de todo mundo por um certo tempo, evitando assim na hora de dano massivo, sei lá. Depois a Warrior Fury, ele usa duas armas de duas mãos, ou seja, uma em cada mão, é a única classe que faz isso. E ele é aquele DPS frenético, não para de apertar botão, muito dano, faz bastante pressão. Uma classe que eu acho bem legal e eu acho bonito esteticamente, assim. Né? E por último vem o Warrior Protection, que é o tanque. Ele usa um escudo e uma espada de uma mão, uma arma de uma mão. E ele é o responsável ali por mitigar o dano da equipe. Esse é uma geração do Warrior. Vale muito a pena, é uma classe que eu acho muito foda. Depois em seguida vem o Caçador, né, o Hunter. O Hunter ele é uma classe que pode ser unicamente DPS, né? As três especializações dele são focadas em dano. E ele é uma classe que o diferencial maior que tem, uma coisa que você chama a atenção logo de cara, é que ele tem um pet. Ele tem um companheiro que ajuda ele a dar dano ali. Nesse caso aqui na tela do lobby, a gente tem uma pantera ali que para simbolizar um pouco isso, mas você pode escolher entre diversos centenas que tem no jogo e pegar ele, domar esses pets para você. Né? As três especializações do Hunter são Domínio das Feras, a primeira, que ela é focada nesses seus ajudantes, né? Nessas suas feras. São elas que dão a maior parte do seu dano. E você pode usar ter dois deles para ajudar você em combate. É uma das mais populares aí, o pessoal mais curte jogar. Depois vem a especialização de precisão,
onde ele é focado no dano bruto do arco mesmo, então as flechadas e tudo mais dói muito mais do que, que as outras, a outra especialização. Ataca sempre de longe, controlando a distância e tudo mais, e aqui nessa especialização, seu ajudante não dá tanto dano quanto de precisão. É muito forte, também é uma spec também que o pessoal gosta muito. E por último, mas não menos importante, é o sobrevivência. O caçador sobrevivência, ele é a única especialização do caçador que não usa uma arma de longo alcance. Ele ataca basicamente de perto com uma lança, né? E tem um dano constante muito bom, é bem interessante, tá sempre ali perto dos inimigos para usar bombas também, né? E dá bastante dano em área. É uma especialização bem legal. Pra mim, é uma das que mais interessantes na do Vamos lá, depois a gente tem os magos. Magos são uma classe também que estão bastante popular em outros MMOs, e então não foge muito do estilo, né? Você vai dar dano ali a longa distância, dano mágico a longa distância, e ele tem 3 especializações, né? O mago só podem ser DPS, em todas elas ele é apenas DPS. E as especializações são Mago Arcano, Magias Arcanas, Mago de Fogo, o nome já diz, taca fogo em todo mundo, e os Magos de Gelo, né? Todas as especializações de Mago tem muito controle de grupo, então uma classe conhecida por ter um controle muito forte, você pode parar uma série de inimigos, por exemplo, congelando todos eles, ou então transformando um deles em ovelha, por exemplo, né? É um famoso Polymorph. Então, é uma classe muito forte, tá sempre super útil, traz muita utilidade pro grupo, dá bônus de inteligência pro grupo, além de conjurar mesas de comida pra galera encher o HP e a mana. Enfim, esse é um maguinho que a gente tem no WoW. Bom, depois do mago nós temos os Rugs, os Ladinos, né? Também conhecida como a classe mais filha da mãe do jogo. É a classe que você vai estar lá upando tranquilo, né? Se você tiver com o modo de guerra ligado. E o cara vai te dar 300 stuns ali, aparecer do nada nas suas costas e te matar. Ou não, ou você vai lá, o cara não vai conseguir te matar, você vira nele, vai começar a dar um pau nele, ele simplesmente vai ficar invisível de novo, vai sair vazado e é isso. E vai esperar uma melhor oportunidade para te matar. Os ladinos só podem ser DPS e 3 especializações. Uma delas é assassinato. O assassinato é o mestre dos venenos, então ele trabalha muito com os venenos, é o diferencial dele nas armas. Então, venenos que enfraquecem mais o alvo e dando dano ao longo do tempo com os venenos. É um diferencial bem legal do Assassination. Depois disso, nós temos os Fora da Lei, os Outlaw Rogue, que ele se assemelha a um pirata. Você tem skills que ele puxa uma arma e dá um tiro no cara. E em vez de adagas, eles usam espadas. Ou machados, ou massas, enfim. É o forte deles. E esse é o que menos se beneficia de estar invisível, digamos assim, das 3 especializações do Ladino. Se você abrir num mob, num inimigo ali, sem estar stealth, você perde pouca coisa no Ladino fora da lei. As outras já você tem uma vantagem muito boa por você começar batendo no inimigo estando invisível. E a última, mas não menos importante também, a gente tem o Subterfúgio, que é o Ladino que esse realmente é o mestre das sombras. Ele fica mobilidade muito boa, muito dano, um burst muito alto, muito controle. Essa especialização trava muito os adversários, tá? Incapacitando eles de jogarem, e fica se aproveitando muito do bônus de ficar invisível e voltar, ficar invisível e voltar. Então é uma spec sensacional. Pra mim é a mais difícil do jogo pra você masterizar, né? Do conteúdo que eu faço, pelo menos. Mas tudo é questão de você se adaptar com a classe. Eu acho que Rogue, um bom jogador de Rogue, faz muita diferença. Enfim, depois do Rogue nós temos os sacerdotes, os priests, né? Que eu sou suspeito pra falar, é uma das classes que eu mais gosto no jogo. É a única classe no jogo que tem 2 especializações de healer, né? Ele tem 2 especializações que são focadas em curar, de modos diferentes, né? Ele pode ser no DPS também, então 2 especializações para healer e uma de DPS. A primeira sendo o Disciplina,
em que você é um híbrido ali, que você meio que bate curando e você é focado em escudos, né? Você dá um escudo para um aliado que previne o dano que ele vai tomar, e aí meio que você o aliado que tá com esse escudo, você batendo nos inimigos que estão perto, você cura quem tá com esse escudo. É mais ou menos assim que funciona, tá? Spec muito forte, bem divertido de jogar, tem um jeito bem diferente e vale muito a pena. Eu sou fã dessa spec, é muito divertido de jogar. Você sente ali que você contribui bastante com o grupo, dando dano nos inimigos também, curando ao mesmo tempo. Outra especialização de cura é os sagrados, os sacerdotes sagrados. Ele tem uma cura muito forte, muito bom, muitas curas em área, tá? Excelente em grupos grandes de raids, né? Tem muita utilidade pro grupo. Tem um buff ali, todos têm, né? Um buff ali que aumenta a estamina do seu grupo, né? O vigor do seu grupo. E vale, cara, eu gosto muito dessa spec. E por último, o Priest Shadow, Sacerdote das Sombras. Que delícia de especialização, cara. É uma especialização muito bonita, tem um visual muito bonito das skills. E basicamente você fica o seu sacerdote, ele é tomado pela loucura. Em vez de curar a galera, começa a dar dano e dá muito dano. Ele assume uma forma das sombras, então ele fica meio roxo assim. E tudo meio caótico. E as magias são muitas magias relacionadas a dano ao longo do tempo e maldições. E tem muito controle também. Ele consegue silenciar inimigos, controlar a mente dos inimigos. Literalmente, se você usar uma skill lá que é esse Mind Control em outro jogador, você vai poder controlar o boneco dele por um certo tempo. Então, esse é o Priest, um dos meus xodós. Vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Vamos pro próximo. Nós temos ainda os bruxos. Né? Bruxo é uma classe que só pode ser DPS. 3 especializações de DPS. Ele é, acho que se eu não me engano, também uma das classes mais populares do jogo. Muita utilidade pro grupo. Você tem portais que você pode invocar seus inimigos, outros portais que você entra de um lado, sai do outro para ajudar a mobilidade do seu grupo. Né? E o grande diferencial que chama a atenção nele, principalmente, são os demônios. Ele também tem ajudantes, assim como o caçador, só que são demônios. E cara, tem todo um visual mais dark, assim. A animação das magias são lindíssimas. É uma especialização muito forte, muito divertida de jogar. Recomendo também. E eles se dividem nas especializações de suplício. Suplício é basicamente o bruxo que é focado em maldições e dano ao longo do tempo. Então ele meio que amaldiçoa vários alvos ao mesmo tempo. E esse dano vai comendo os alvos conforme o tempo vai passando e aumentando o poder quando o tempo passa. Tá? Depois nós temos o bruxo demonologia, que esse é focado nos demônios que ele invoca. Então ele já tem um demônio que é mais forte do que os outros demônios que os outros bruxos possuem. E ele invoca mais e mais, e de repente você vê sua tela tá lotada de um monte de diabretes e demônios e cães e tudo mais, cães infernais que ele invoca. E não para de surgir mais demônio, é muito forte, um deixando o outro cada vez mais forte. E é muito divertido, é muito bonito jogar com essa spec. Né? É uma spec que vem crescendo muito ultimamente, ficando mais popular, e a animação dela, os efeitos dela são muito bonitos. E por último, o Warlock, o Bruxo Destruição, que ele é focado em magias sombrias e também um pouco de fogo ali. E o diferencial dele tem a skill que é Seta do Caos, que é basicamente um meteoro, né, gigantesco que dá muito dano no inimigo, e tem um burst insano. Né? Além de uma chuva de fogo que cai do céu, que é muito forte. Esse é um bruxo que, para quem gosta de jogar também uma alternativa ao mago, né, mas a gameplay um pouco parecida, vale a pena, muito louco. E animações, eu acho que é uma das melhores animações do jogo, assim, de magias, skills, e é bem bonito de jogar. Visualmente muito bonito. Seguindo, nós temos os Paladinos. Paladinos é uma classe... a primeira aqui que a gente vai ver, que ela pode ser as 3 roles do jogo. Ele pode curar, né, como healer, ele pode proteger o grupo como um tanque, ou pode ser DPS, bater. Cada spec ele faz uma coisa, são os guerreiros da luz, né? Eles usam magias da luz para combater os inimigos em Azeroth.
E nós temos, como falamos, as 3 especializações. A primeira é a Sagrado, que ele vai ser o curador do grupo. Muita utilidade pro grupo também, muita proteção pro grupo, deixando o grupo imune, por exemplo, a dano físico. Alguém do grupo, né, imune a dano físico. Se sacrificando no lugar de algum alvo, por exemplo, para tomar o dano por aquele alvo. É uma especialização que tem bastante utilidade pro grupo também. Depois do Sagrado nós temos a Proteção, que é o Paladino Tanque, também usando o escudão. Né? Palavras, magia sagrada para proteger o grupo, vai segurar o dano. É uma spec que tá bem forte. Eu já tive casos, às vezes eu estou numa dungeon, geral morrer e ficar o paladino contra o boss da dungeon, ele vai lá e basicamente se cura infinito e mata o boss sozinho. Termina de matar o boss sozinho, fica com pouca vida, se cura, volta, dá dano, se cura. Meu, muito forte, muito divertido também. Vale a pena. E por último, a spec DPS é a Retribuição, Paladino Retribution. E um dos bursts do dano explosivo, um dos mais fortes do jogo. Muito dano, um burst muito insano. É uma spec que eu tenho bastante amigo que joga, se diverte pra caramba. Tá voltando aí forte e tem seu espaço nos grupos. Temos ainda os druidas, que é uma das minhas classes favoritas. Se você quer versatilidade, essa é a classe para você. Né? O druida é a única classe do jogo que tem 4 especializações. Tá? Ele pode ser tanque, ele pode ser healer, ele pode ser DPS ranged, ou seja, bater de longe, tá? Com magias arcanas e da natureza. E pode bater de perto e ficar invisível como um Feral Druid. Ficar invisível como se fosse um ladino. Então ele vira um gato lá, fica invisível e vai trabalhando com energia, pontos de combo, como se fosse um ladino. Ou ele vira um urso, vai lá, tanca como se fosse um guerreiro, usando raiva. Ou ainda de longe, virando uma coruja, né? E ganhando o poder da lua e do sol, dos eclipses, muito forte. Né? E por último, o curador, ali na forma tradicional dele, que ele pode curar o grupo, muitas magias de cura que curam ao longo do tempo também. Ele solta uma curinha no cara, aquela cura vai dando tiques, né? Vai curando de pouquinho em pouquinho o cara. E muito divertido. E mais também tem um preço a se pagar, né? Você pegar e ficar trocando entre todas essas formas para masterizar a classe tem um certo skill cap, você vai demorar um pouquinho para aprender, mas a spec depois é totalmente recompensadora, muito divertido, bem legal de jogar, vale muito, muito a pena, recomendo. Então, as especializações dele, só voltando rapidinho, elas começam pelo equilíbrio, que é o Druida Balance, a forma de coruja, dando dano a longa distância, dano mágico. Depois Druida Feral, lembra bastante Ladino, você vira um gato, fica invisível, um tigre, né? E dano baseado em sangramentos, a maioria do dano dele físico. Druida Guardião, você vira um urso e tanca, né? Um tanque muito bom, muito pesado, segura muita porrada e tem uma capacidade de se curar muito grande. E por último, Restauração, que é o healer do jogo. Ele é responsável por curar o grupo. Também tem muita utilidade, muito controle. Você pode travar os inimigos no chão com raízes. Você pode envolver eles num ciclone, por exemplo. Então, são algumas magias do druida que são bem legais. É uma classe muito foda. Temos ainda os xamãs, tá? O xamã, ele pode ser tanto healer quanto DPS. Ele tem 2 especializações de dano e uma de cura. Classe baseada em 2 coisas bem legais. Primeiro, que ele controla os elementos da natureza. Então, todas as especializações dele controla todos os elementos ao mesmo tempo, de formas diferentes, tá? Então, o elemental vai trabalhar ali com ataques de lava, ataques de trovão, né? O ar, terremotos, enfim. Que é o DPS a longa distância, dano mágico, certo? Depois vem ali o aperfeiçoamento. O Xamã Aperfeiçoamento é o Xamã que
bate de perto, corpo a corpo, mas também tu usa todos os elementos, foca um pouco mais no vento e no trovão, enfim. Invoca lobos também, que pode te ajudar ali, lobos espirituais, que te ajudam no dano. E o Xamã também tem totens que ajudam ele de diversas formas, totens de utilidade. Por exemplo, aumentam a velocidade de movimento do grupo, ou então a chance de crítico do grupo, ou então mesmo um totem que pode anular um feitiço de um inimigo, um mago, digamos assim, tá contra você, ele vai te dar algum controle, um polymorph, por exemplo. Você usa esse totem engole, digamos assim, a magia, vai pro totem, não vai pra você. Então, bem divertida, bem diferente de jogar. E por último, a especialização dele, que é a de restauração. Ele joga também de healer. Ele cura as pessoas, responsável por curar o grupo. Muito forte. Divertido de jogar também. Ele tem o poder de assumir a forma de um lobo para se ganhar mais mobilidade no mapa também. Esse é o Xamãzinho. Vamos ao Monge. Monge é muito da hora, cara. Eu acho que é muito divertido de jogar. Tá? Ele, assim como o druida e como o paladino, ele é uma das 3 classes que podem fazer as 3 funções no jogo, ou seja, tancar, bater e curar. Ele pode ser tanque, healer e DPS. E é uma classe muito divertida, tem muita mobilidade, tá? É insano, ele tem uma mobilidade muito forte. Tá? E um dano, um burst insano. É um dos reis de dungeons, assim, de bater em muitos alvos ao mesmo tempo. E tem assim várias animações que você já viu em outros jogos de luta, você vai encontrar aqui no Monge. É o cara do Kung Fu, das artes marciais, né? E assim, ele pode ser, como eu falei, o tanque é a primeira especialização dele, que é o mestre cervejeiro. Você é baseado nas cervejas também, um diferencial bem legal dele. Que você usa cervejas para ou segurar mais dano, ou para burstar um cara, ou para dar slow, né? Deixar os inimigos que estão perto desacelerados, né? Lerdos, então bem legal, diferente de jogar. Vale muito a pena testar. Depois disso vem o Tecelão das Névoas, que é a especialização de cura dele. A especialização de cura dele é baseado em uma serpente de jade que ele invoca lá e aumenta a cura dele. Muito forte. Ele tem um jeito bem peculiar de curar, que basicamente, enquanto os outros healers, quase que todos, eles têm que castar uma cura, ele meio que consegue canalizar uma cura, ou seja, fica como se fosse uma bruma, né? Uma seta, assim, basicamente, indo até o alvo que você tá curando, e você pode, no meio que você tá fazendo isso, soltar um monte de cura ali no meio. Ele tem um jeito bem diferente de curar, muito legal. É uma a spec que eu mais joguei de healer. Essa daqui é do Monk. E você consegue segurar muito bem o time inteiro, assim, em dungeons. Tem muita utilidade e tem um daninho bom. Ele tem um jeito diferente de... Também consegue meio que curar batendo, sabe? Bem legal. E por último, do Monk, o Andarilho do Vento. Andarilho do Vento é spec DPS. Ele bate muito. A única coisa que eu acho dessa especialização é que ele é um pouco canhão de vidro. Ele tem muito dano, é absurdo o dano dele, só que a sobrevivência dele é um pouco mais difícil. Então você tem que saber exatamente o que você está fazendo pra, às vezes, não morrer de bobeira, assim, em um instante ali numa distração. Mas muito forte, muito divertida, muita mobilidade, muito dano. Vale a pena. Em alguma coisa ele tinha que ser ruim. Depois do monge, nós temos os caçadores de demônio. Caçadores de demônio podem ser DPS e tanques. E o diferencial dele, ele tem uma mobilidade insana e ele vira um demonião lá com uma skill que chama Metamorfose, que ele simplesmente vira um demônio, aumenta todo o poder dele e ele, ao mesmo tempo que ele ganha um certo life steal. Então, quanto mais ele se cura, quanto mais ele bate, mais ele se cura. E esse demonião que vocês estão vendo na tela aqui agora, né? As especializações dele são o Devastação. Devastação é a especialização de DPS que ele dá dano. Ele tem um diferencial também que é bem legal, além da mobilidade, que ele solta um raio laser pelos olhos, a la Cíclope, do X-Men. Então, é muito dano em área, uma especialização que tem, assim, não tem tanto botão pra apertar, pra você dar dano. Então, eu acho que é mais, assim, amigável com novos jogadores. Além de ter uma coisa muito legal, que é o Double Jump. Então, quando você pula e dá um pulinho, você tá no ar, você aperta o espaço de novo pra dar mais um pulinho, ele abre umas asas e começa a meio que planar. Ele dá um segundo pulo, vai um pouquinho mais alto que as outras classes e começa a planar. Muito legal, divertidão. E eu acho mais simples de jogar, então recomendo.
E a outra especialização de tanque é a vingança. Mesmo esquema, não muda muito a forma que é aplicada. Ele também usa uma fúria lá pra jogar. É, usa suas glaives, né? Que é como se fosse uma arma ali, uma espada um pouco diferenciada, que é uma das armas referência de um dos vilões mais famosos do jogo, da franquia, que é o Illidan. E, cara, é forte também, boa mobilidade, tanca bem, vale a pena, sim. Daquelas que sou muito fã, que eu gosto muito, é a próxima, que são os Cavaleiros da Morte, os Death Knights. É... Cara, eu gosto muito dela, sou muito fã dessa classe. Assim, primeiro, ele pode ser tanto tanque quanto DPS. Né? Ele tem 3 especializações. E apesar de ser um cavaleiro, lembrar muito Warrior, né? Ele tem daquele dano que, por ser a curta distância, tem esses dano com a espada e tudo mais, ele tem muito dano mágico. Tá? É um cavaleiro, mas tem muito dano mágico. E, como eu falei, 3 especializações. Um diferencial dele também, ele tem os ghouls, né? Ele pode invocar, principalmente na especialização de profano. Ele usa pets, ajudantes, assim como Hunter, assim como Warlock, só que são como se fossem mortos-vivos, né? E gárgulas, assim, é muito legal, muito divertido. A classe tem uma. Poxa, eu acho que tem os transmogs que a gente fala que são os sets mais bonitos do jogo. E como eu falei, 3 especializações, começando pelo Guerreiro Sangue. Guerreiro Sangue é o tanque dos DKs. Ele não usa o escudo, assim como o Warrior ou o Paladino. Ele tanca na base da espadada mesmo. Né? Ele se cura muito. Tá? Um destaque dessa classe é que ele se cura muito, muito, muito. Então, assim, quando você tem um DK no seu grupo e você está de healer, você pode focar um pouco mais nas outras pessoas, porque é um tanque que vai conseguir se curar sozinho, assim, absurdos, tá? Já teve vários vídeos aí, relatos de DK solando bosses, assim, que DK Blood que solava dungeons inteiras sozinho. Afinal, pô, solar é sozinho, né? Enfim. Depois dessa especialização, nós temos o Gélido, que é o Cavaleiro da Morte especializado em magias de gelo. Então ele invoca ali como se fosse uma nevasca em volta dele e um dano crítico muito bom, certo? E por último, o Profano que eu comentei, que é o cara que sai invocando outros bichos e os pets dão muito dano. E consegue invocar um exército de mortos para ajudar ele. Classe muito legal, muito divertida, tem uma história muito interessante. E tem uma expansão foram lançadas no Wrath of the Lich King, que foi uma das expansões que o pessoal mais gosta no jogo e quem começou a jogar nessa época falam que até hoje foi a melhor. Inclusive está ao vivo no Classic nesse momento. Esses são os DK. E por último, eu sei que foi um pouquinho longo, desculpa aí galera, mas nós temos a nova classe que lançou junto com a nova expansão, que são os Conjurantes Draktyr, né? Os Draktyrs, eles são uma raça e uma classe ao mesmo tempo. O Draktyr só pode ser os Conjurantes e assim, não tem outra opção. Eles têm 2 especializações, uma focada, ele pode ser DPS ou Curador. Você tem essas 2 opções para jogar com ele. E a de dano se chama Devastação. Ele lembra, eu acho que ele lembra um pouco pra mim, de alguma forma, não sei porquê. Acho que por controlar elementos diferentes se chama Elemental, tá? Mas ele tem uma mecânica nova que foi introduzida que basicamente você tem magias que você carrega ela. E quanto mais você carregar, mais canalizar elas, mais forte elas ficam. É a classe que tá na moda, é a classe mais recente do jogo, tá muito divertida, muito legal. Você é um calanguinho e você pode já alterar entre a forma paisana, que aí você vira um humano, como se fosse esse aqui que tá aqui do lado, né? Ou a sua forma de dragão. Basicamente, se você vai lutar na forma de dragão mesmo, certo? E outra especialização é a preservação de cura, que estão com uma cura em área muito forte. O pessoal basicamente está falando que é um druida com esteroides aí, mais forte. Então, tá forte, tá muito legal, divertido pra caramba. É a spec do momento, é a classe do momento e tem aí todos os incentivos para ela estar, pro pessoal testar ela. Porque eu acho que ela vai sair um pouquinho acima da média. Porque até para o pessoal conhecer um pouquinho mais e incentivar o pessoalzinho a jogar e conhecer a classe nova. Eu vi um pouquinho, já tenho o meu no 60, vou upar pro 70 assim que possível. E main dragão, é isso aí. Bom, aqui é só uma faixinha bônus rápida, tá?
Pra comentar uma coisa, eu sei que você às vezes é novo, tá pensando assim, putz, eu quero jogar, não sei o que, eu tô meio perdido com a classe. Eu tenho duas dicas pra você, tá? A primeira, é assim, testa tudo e vai no que você mais curtiu, mais gostou. Não adianta pensar em meta e tudo mais. Eu sei que eu vou fazer uma partezinha depois desse corte aqui pra falar um pouquinho mais sobre meta. Se você é uma pessoa, não, mas eu só me divirto quando eu tô, tipo, competitivo pra caramba, que classe que eu vou, que é menos chance de errar. Eu vou fazer um cortezinho, mas minha maior dica, antes de tudo, é vai com o que você gosta, joga com o que você mais se diverte, porque é o que vai fazer mais diferença. Não adianta você jogar lá, passar horas com o personagem e você não tá se divertindo, entendeu? Então esse é o principal fator, vai com o que você gosta, com o que você se diverte, porque se você se dedicar para aquela classe que você curte, mesmo não estando tão no meta, você vai ser bom com ela, você vai ter espaço em qualquer grupo, entendeu? Pro que estiver fazendo, o conteúdo que você quiser, seja PVP, seja raid mítica, seja dungeon de nível alto, mítica de nível alto, se você for uma spec, mesmo que não esteja tão cotada pro meta, você vai ter lugar num grupo, porque você vai ser bom e você vai estar se divertindo com aquilo. Então, primeiro conselho, beleza? Ok. Agora, como eu sei que uma boa parte você pode ter que ignorar tudo que eu disse agora, de falar joga com o que você gosta e quer pensar, tipo, eu quero meta, eu quero Zé Metinha, eu quero tá lá na topando log, eu quero pegar rank 1 no PVP, eu quero, sei lá, correr ao World First, onde eu tenho menos chance de errar escolhendo minha classe. Cara, historicamente, né, se você quer jogar de DPS, assim, tem três classes que você pode ir com qualquer uma delas de olho fechado que você não vai se arrepender. Quatro, na verdade, né? Mago, Bruxo, Hunter, o Caçador e o Ladino, né? São quatro classes que tem quatro especializações de DPS. Então, assim, alguma delas vai estar boa, provavelmente alguma delas vai estar muito fora da curva, comparada às demais. Então, se você quer um DPS forte, competitivo, escolha um desses quatro, vai estar muito forte, tá? Vale muito a pena. Pensando tanto em PvE quanto em PvP, não tem erro, né? É muito forte. Só talvez o Hunter aqui pensando em PVP fique um pouco mais limitado nas comps que você pode jogar no endgame. Fica resumido a você jogar junto com o Feral Druid e mais um Priest, que é a famosa Jungle Cleave. Mas mesmo assim, cara, você vai se dar bem e não tem o que fazer. Não tem o que reclamar. Muito forte, muito bom. Agora, se você quer ir de tanque, tanque que eu recomendaria pra você é. Acho que Druida e Paladino, eu acho que você, sim, pode escolher que vai ter espaço em grupo, tanto pra Mítica Mais. Dá pra você fazer PVP de Druida Tanques, fazendo RBG, que é aquele 10 contra 10. Você pode ser o tanque do grupo, que é a spec mais roubada que tem pra função. Tá? Não tem nenhuma outra especialização no jogo que faz o que o Druida Tanque faz no PVP. É muito forte. E o Paladino, pela utilidade toda que ele tem, ele se cura muito, pode ajudar muito na sobrevivência do grupo, tanca muito bem, pode ficar imune a dano, então um Paladino bem jogado você vai estar seguro, assim, não tem o que falar. E por último, falando um pouco dos healers, Priest, eu acho que é uma escolha bem segura, independente do conteúdo. Por quê? Porque ele tem duas especializações de healer, então é mais ou menos a mesma lógica que eu usei para os DPS. Então, se uma tiver ruim, provavelmente a outra deve compensar. Então, pode ir de healer de Priest Healer que você vai também ter espaço em grupo. E vou falar só mais uma aqui de healer, que pode ser tanto Druida quanto Paladino, acho que são boas opções. Xamã oscila um pouco mais. Então, assim, qualquer uma das três você vai estar bem servido de healer. Você vai fazer sua dungeon, você vai fazer sua mítica, você vai raidar e você vai fazer seu PVP com assim uma extrema eficiência, tá bom? Então pra galera que é mais metinha, que fala, ó, beleza, mas entre, sei lá, cara, druida, feral, DPS e mago, qual que eu vou ter menos dor de cabeça? Eu falei, mano, vai pro mago que talvez entrando patch ou saindo patch, independente do patch que a gente tá, é mais chance de você se dar bem, entendeu? Então é isso. Cara, espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. E qualquer coisa, qualquer dúvida aí, tamo aí. Bom, acho que no geral é isso. Cara, esse é meu primeiro vídeo falando do Ouzinho aqui pro pessoal. E é um jogo que eu adoro, eu sou apaixonado por muito tempo aí. Eu acho que envolve muita gente, você conhece muita gente bacana, muita gente maluca no caminho também.
mas muita gente legal poxa, é muito legal trocar ideia, é uma comunidade muito, muito foda. Eu acho que tem algumas coisas pra melhorar, como sempre pode acontecer, mas vale a pena tentar o jogo. E assim, se você gostou, dá aquela moralzinha lá. Se você tem alguma crítica, fala, puta, cara, eu acho que você poderia ter explicado melhor isso, faltou esse ponto, alguma coisa assim, deixa aí também. Mas dá aquela moralzinha lá, joinha, pra variar. Se der pra seguir o canal aí, vou estar postando mais algumas coisas, falando sobre as raças do jogo, até outras coisas aleatórias, enfim. Que não envolvem só World of Warcraft, mas o computador no modo geral, enfim. Então, se vocês gostaram, deixa aquela fortalecida e tamo junto. Obrigadão aí. Valeu. I play my favorite song. I go to sleep.